Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Nós já apresentamos nos vídeos anteriores diversos aspectos aí que são importantes aí em sistemas discretos, que vão ser úteis para nós quando formos projetar um controlador digital. Neste vídeo nós vamos buscar fazer uma comparação entre sistemas de primeira e segunda ordem contínuos com sistemas discretos e tentar analisar também um pouco da frequência de amostragem ou a frequência que nós vamos discretizar o sistema. Nos cursos clássicos de controle, vocês já estudaram sistemas de primeira e de segunda ordem. E vocês viram que boa parte dos sistemas que nós temos aí no nosso dia a dia, eles podem ser expressos por esses dois tipos de sistemas, ou combinação desses dois tipos. Então, o sistema de primeira ordem, a sua função de transferência é uma constante sobre S mais A, onde o seu polo vai ser menos A, ou seja, é a solução ali da equação característica, né, que é a função do denominador. Já uma equação de segunda ordem, ela vai ter dois polos. Esses polos podem ser reais, podem ser iguais e podem ser também complexos conjugados. Eu posso expressar essa equação de segunda ordem através do coeficiente de amortecimento e da frequência natural do sistema. Então, vocês têm no slide a minha função de segunda ordem e os seus polos, certo? Que podem ser, então, de novo, expressos aí em função do amortecimento e da frequência natural. Vamos começar analisando, então, equações de primeira ordem, funções de transferência de primeira ordem. Então, nesse caso aqui, vamos utilizar aí um sistema cujo seu polo está em 0,1. Esse polo 0,1, ele é a frequência em radianos por segundo. Então 0,1 é igual a 2πf. Se eu for calcular aí essa frequência f, vocês vão ver que isso é uma frequência muito baixa, muito menor que 1. Vamos discretizar essa função com um período de amostragem de 1 segundo, ou seja, uma frequência de amostragem de 1 segundo. Se eu fizer o mapeamento da posição desse polo 0,1 em S em Z, eu vou chegar num polo em Z de 1,105, com a frequência de amostragem de 1 segundo. Notem que o 0,1 é um polo positivo em S. Logo, o 1,1 é um polo maior que 1 em Z. Isso nos indica que tanto em S quanto em Z, deveria ser assim, os sistemas são instáveis. Se eu aplicar um degrau na entrada desse sistema, o resultado vai ser uma exponencial que vai crescer para o infinito, ou seja, um sistema instável. Então vocês notem que se nós temos uma curva constante em azul e a curva do sistema discreto em verde. Então notem que a curva do sistema discreto, nós temos degraus ali, né, passos a cada 1 segundo. Porque essa foi a frequência de amostragem, ou a frequência de discretização do sistema. Bom, vamos agora então pegar um polo estável. Vou pegar um polo aí que é 0,5. Ou melhor, menos 0,5. Bom, se eu mapear esse polo, essa posição menos 0,5 em Z, eu vou chegar em Z igual a 0,6065. Ou seja, um polo que está à esquerda do plano S, ele está em Z dentro do círculo unitário. Então é um polo estável. Agora, se eu aplicar então um degrau unitário nessa função, eu vou ter uma exponencial que tende ali para um valor constante. Notem novamente que a minha sistema discreto, ele vai dando degraus ali, certo? Em alguns degraus ali, mais ou menos uns 6, 7 degraus, ele está atingindo ali o valor de permanente. Então cada degrau é um passo ali de simulação do sistema discreto. Bom, novamente, essa frequência 0,5, ela está em radianos por segundo. Se eu dividir o valor desse polo por 2π para obter a frequência em Hz, isso dá uma frequência
na ordem aí de 0,08 Hz, ou seja, uma frequência ainda bem baixa, certo? Se eu estiver mostrando esse sistema com uma frequência de 1 Hz, isso é uma frequência aí na ordem de 12 vezes maior do que a frequência do polo. Estou respeitando o teorema de amostragem com bastante folga, certo? 12 vezes superior do que a frequência de corte do sistema. Então notem ali que o meu sistema contínuo ele tende para um valor constante de forma exponencial. O meu sistema discreto, ele também a cada 1 segundo eu tenho um novo passo, né? Sempre que eu tenho um passo no meu sistema discreto, notem que o valor fica igual ao sistema contínuo. Durante o próximo segundo, o meu sinal discreto permanece no mesmo patamar, que não tem atualização, até que no próximo segundo, de novo, eu dou um novo degrau. E o sistema discreto ele também está tendendo ali para a estabilização, certo? Seguindo o sistema contínuo. Bom, vamos pegar agora um sistema cujo polo está em menos π, ou seja, menos 3,14. Bom, se eu mapear esse ponto aí, menos π, em z, por uma frequência de amostragem de 1 segundo, eu vou chegar em z igual a 0,0433. π dividido por 2π dá uma frequência de meio Hz. Então a frequência de corte desse meu sistema, a frequência do meu polo, está em meio Hz. E eu estou amostrando com uma frequência de 1 Hz, ou seja, estou no limite do teorema de amostragem. O sistema é estável, vocês podem ver nos slides, certo? Para o meu sistema discreto, notem que em apenas 2 passos o meu sistema já está estável. Ou seja, como a minha frequência de amostragem está próxima da frequência de corte do meu sistema, da frequência do seu polo, eu perdi a maior parte da dinâmica do sistema. Se eu amostrar com uma frequência em S de menos 10, se o meu polo estiver em menos 10 e eu fizer o mapeamento disso em Z, isso dá um número muito pequeno ali em Z, certo? Então próximo ali de zero. Isso é um número aí que é 4,5 vezes 10 a menos 5. Menos 10 radianos por segundo, se eu divido ali por 2π, dá uma frequência aí maior que 1 Hz, próximo, em torno ali de 1,5, né? Um pouco próximo de 1,5. Notem que essa frequência é maior que a frequência de amostragem. Então eu já violei aí bastante o teorema de amostragem, certo? Só que o meu sistema continua estável, o sistema discreto. O que acontece é que em um único passo eu saio do zero e vou para um sistema em regime permanente. Ou seja, eu perdi totalmente a dinâmica do meu sistema de primeira ordem. Eu não consigo ver exponencial nenhuma se eu olhar um sistema discreto. Notem que o sistema contínuo, em menos de 1 segundo, ele estabiliza. Então, a coisa que nós podemos observar nesses casos aí é que o valor do polo, ele nos dá a dinâmica do sistema contínuo, o quão rápido o meu sistema vai estabilizar. Então, essa informação ela é útil para nós para definir a frequência de amostragem para um sistema de primeira ordem. Então, se eu considerar aí que o meu polo, o meu polo é a frequência de corte para um sistema de primeira ordem. Se eu considerar que abaixo da frequência de corte as minhas frequências são desprezíveis, a minha saída é desprezível, então eu posso utilizar isso aí como parâmetro para definir a frequência de amostragem de um sistema de primeira ordem. Se eu obedecer o teorema de amostragem, essa frequência deveria ser pelo menos o dobro da frequência do polo. Mas na prática aí, o que a gente recomenda é que você pegue um valor que seja de 10 a 20 vezes maior do que a frequência desse polo. Bom, vamos observar então agora um sistema de segunda ordem. Vamos analisar um sistema cuja parte real é nula e eu tenho um par de polos imaginários em ômega-s sobre 10. Ou seja, eu estou pegando uma frequência de amostragem que é 10 vezes maior do que a frequência do meu polo, certo? 10 vezes maior do que a coordenada imaginária. Se eu fizer o mapeamento de S em Z, lembrem a regra que nós passamos ali, certo? Se a parte real é nula, necessariamente eu vou estar sobre o círculo unitário em Z. Se eu fizer uma regra de 3 ali, onde ômega-s sobre 2 é 180, ômega-s sobre 10 tem que ser 5 vezes menor. Então, 180 dividido por 5 vai dar 36 graus. Então,
esse polo imaginário em S, ele vai estar em Z, em cima do círculo unitário, ou seja, módulo 1, mais ou menos ângulo de 36 graus. Bom, esse sistema, tanto em S quanto em Z, é um sistema marginalmente estável. Se eu aplicar um degrau na entrada do sistema, meu sistema vai oscilar sem nenhum amortecimento. Então notem ali que eu tenho um seno, certo? Contínuo, que é uma curva em azul, e novamente ali meu sistema discreto vai avançando em degraus, né? Sempre que o meu sistema discreto dá um novo degrau, ele coincide com o sistema contínuo. E notem também que em um ciclo ali, em 1 Hz, eu vou ter 10 amostras. Novamente, se olhar ali o passo, né, de simulação, você vai ver que meu sistema foi amostrado aí com 1 Hz, ou um período de 1 segundo. Bom, se o meu polo em S tiver em mais ou menos J ômega S sobre 4, eu continuo com um sistema que não tem amortecimento. Em Z, meu sistema vai continuar em cima do círculo unitário, só que agora o ângulo é mais ou menos 90 graus. Então notem que eu não estou violando o teorema de amostragem, estou até com a frequência que é o dobro da frequência mínima do teorema de amostragem, 4 vezes maior do que a frequência do meu sistema, do que o polo do meu sistema. E mesmo assim, se eu olhar ali o sinal discreto, eu já diria que nós perdemos bastante informação, certo? Vocês notem ali que em um ciclo completo eu só tenho 4 pontos. Bom, se a minha frequência agora, se o meu polo imaginário for mais ou menos J ômega S sobre 2, então notem que aqui eu estou no limite do teorema de amostragem. Para cada ciclo eu só tenho 2 novos pontos. Então, para cada ciclo, 2 pontos. Esse meu polo agora, mapeado em Z, ele vai estar em módulo 1 com ângulo de mais ou menos 180, ou seja, em Z são 2 polos iguais na coordenada real menos 1. Se eu aumentar a frequência ainda mais, ao mostrar um sistema com a frequência 11 ômega S sobre 10, então se vocês notem aí que eu ultrapassei a frequência de amostragem, o valor do meu polo, seu módulo, está maior do que a frequência de amostragem, e ele está 10% maior do que a frequência de amostragem, notem que em Z, se eu faço um mapeamento desse polo, que ele violou o teorema de amostragem, ele cai exatamente na posição de quando o meu polo estava em ômega S sobre 10. Então, 11 ômega S sobre 10 e ômega S sobre 10, mapeados em Z, estão exatamente no mesmo ponto. Só que note que o meu sinal contínuo é muito mais rápido. Eu estou olhando o sinal discreto que parece que tem um período de 10 segundos. Só que o meu sinal contínuo, na verdade, é muito mais rápido que isso. Ou seja, eu estou amostrando, nesse caso, o ruído de amostragem, não o sinal. Mas ainda assim, o sistema é marginalmente estável. Mas agora com a parte real positiva. Parte real positiva, vocês sabem, é um sistema instável. Se eu mapeio esse polo que está na posição 0,1 mais ou menos J ômega S sobre 6, se eu mapeio esse polo em Z, eu vou chegar numa posição de 1,1 mais ou menos 60 graus. Meu ponto em Z está fora do círculo unitário, então ele é um sistema instável. O que era de se esperar, porque a coordenada real do meu sistema em S é positiva. Então, quando eu aplico um degrau nesse sistema, ele oscila com amplitudes cada vez maiores. E notem que num período ali, num ciclo do meu seno, eu tenho 6 amostras. Vamos continuar analisando sistemas de segunda ordem, mas agora com um amortecimento. Vamos agora pegar uma coordenada em S com parte real negativa. E vamos manter a mesma coordenada do eixo imaginário. J ômega S sobre 6, mais ou menos J ômega S sobre 6. Como a minha coordenada real agora é negativa, quando eu mapear esse ponto, automaticamente ele vai estar dentro do círculo unitário. Eu não alterei a coordenada do eixo imaginário, então o ângulo continua mais ou menos 60 em Z. Módulo 0,7 dentro do círculo unitário e ângulo mais ou menos 60, o mesmo do meu exemplo anterior, que era instável. Quando eu aplico um degrau nesse sistema,
ele oscila, só que agora tende para um valor estável, para um valor constante ali, certo? Tende para uma estabilização. Notem que nós continuamos com as 6 amostras por ciclo ali de oscilação. O meu sistema discreto continua avançando em degraus, né? A cada 1 segundo eu tenho um novo step, e quando eu dou esse degrau, eu sempre vou para a mesma posição do sistema contínuo. Vamos agora aumentar a minha coordenada imaginária, certo? Então antes era ômega s sobre 6, agora vamos pegar ômega s sobre 3. Quando eu mapeio esse novo ponto em z, o módulo continua o mesmo, porque eu não alterei a coordenada real, e o ângulo passou para mais ou menos 120 graus. Então notem ali que meu sistema continua oscilando, só que agora ele oscila numa frequência maior, e eu só tenho algo em torno de 3 pontos ali por ciclo ali de oscilação. Meu sistema continua tendendo para um valor estável, né? Porque minha parte real em S é negativa, e em Z o módulo é menor que 1. Mas notem que com essa frequência de amostragem nós começamos a perder informação. Por último, vamos pegar uma coordenada aí no eixo imaginário, que é mais ou menos J 4 ômega S sobre 3, ou seja, aqui eu violei o teorema de amostragem. Não mexi no módulo, certo? Porque eu não mexi na parte real do meu polo em S, e o ângulo ficou mais ou menos 120 graus. Caiu exatamente no mesmo ponto do meu exemplo anterior, certo? Eu dei a volta ali e caí de novo no mesmo ponto. Notem que o meu sistema contínuo, ele responde bem rápido, né? Eu tenho vários ciclos ali, certo? Ou seja, a minha frequência do meu sistema contínuo, ela é maior do que a minha frequência de amostragem. Então, no período de 1 segundo, eu tenho mais de um ciclo no meu sistema contínuo. Então, notem que agora, novamente, o meu sistema discreto, ele não acompanha o sistema contínuo. Por quê? Porque a frequência de amostragem foi baixa para esse sistema. Bom, pessoal, nós vamos encerrando esse vídeo e eu espero que ele seja útil no seu estudo.